Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso poderoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, habite poderosamente, constantemente em nós, nos fazendo crescer na sua graça, no conhecimento maravilhoso que liberta. Amados, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária, hoje na segunda-feira. Vamos dar continuidade à lição desta semana, que temos tratado sobre Jesus ser maior que Moisés, né? É assim que começa a mensagem do capítulo 3 de Hebreus, que é o foco de nosso exame, da nossa reflexão durante toda essa semana, né? E na lição de ontem, nós vimos alguns versos, né, do início ali do capítulo 3 de Hebreus, mostrando que Cristo é um apóstolo e sumo sacerdote, né, diante de Deus, feito por Deus para agir em nosso favor, né, em nossa mediação. E os textos seguintes começam a dizer que Cristo é maior do que Moisés, porque ele tem uma glória maior do que Moisés, tem uma honra maior do que Moisés, como diz o texto. Quem é que tem a honra maior? É a própria casa ou aquele que edificou a casa, aquele que fez a casa? Claro que é aquele que fez a casa, né? Aquele que criou a casa é maior do que a própria casa, né? Isso é muito claro, e ainda vimos que no próprio contexto diz que todos nós somos casa. Assim como Moisés foi uma casa, uma morada, uma habitação do Santo Espírito de Deus, né? Assim também nós somos feitos, né, morada. Como diz o versículo 6, né? Diz que a casa somos nós. A nossa mente é a casa, é a morada de Deus, né, que habita em nós através do seu Santo Espírito. Pois bem, então hoje na terceira pergunta, dando continuidade a esse raciocínio, né? A pergunta começa com uma afirmação: nos tornamos templos do Espírito Santo de Jesus, do Espírito Santo de Deus, né? Que apelo esse Espírito, a voz do Espírito de Deus, né, faz aos nossos corações? Não importa, tanto a hebreus quanto aos gentios, quanto a nós, quanto a cada um de nós hoje. O verso do capítulo 3, o verso 7 e 8 diz assim: por isso, escutemos o que diz o Espírito Santo, ou o Espírito do Santo, o pneumatorragion no grego, né? O Espírito do Santo, né? Escutemos o que diz o Espírito do Santo. Hoje, se vocês ouvem a voz dele, não fiquem de coração endurecido, como no dia da revolta, no dia da tentação no deserto. Então, endurecer o coração significa embrutecer o entendimento, não querer ouvir a voz da razão, a voz do Espírito Santo de Deus falando a nossa razão. A gente sabe muitas vezes que está certo aquilo, né? A gente sabe assim, olha, mas isso é errado, fazer isso aqui. É errado
por exemplo, né, é errado eu caluniar meu irmão. Ah, mas eu estou com raiva dele, então eu vou inventar aqui alguma coisa dele. Já que ele inventou também coisa a meu respeito, eu vou inventar aqui coisa dele, assim, né? E a consciência dizendo assim, não faça isso não. O que você está dizendo não é verdade. Não se paga mal com mal, se paga o mal com o bem. Não é assim? A consciência fica falando, a gente se sente mal, mas aí muitas vezes a carne sabota a voz da razão, a voz do Espírito de Deus falando nossa razão, aí a gente vai, silencia, não quer escutar aquela voz, né? Isso é endurecer o coração. Ou você vê alguém, um ladrão, né, que vê uma coisa ali do vizinho, e aí fica tentado em pegar aquilo, mas não vou pegar isso aqui do vizinho, esse objeto, que ele usa esse objeto. Se eu pegar, eu vou prejudicar ele. Ele é meu vizinho, nunca me fez mal, tal. Aí a carne diz assim, não, mas você precisa. Você precisa pegar isso aí. Você precisa pegar esse produto, esse equipamento aí, para você vender, porque você precisa usar a droga. Você precisa de dinheiro, né? E aí a carne acaba superando a tentação ali, né? Acaba superando a voz da razão que diz, não faça isso, você vai prejudicar o seu vizinho, ele é seu amigo, ele nunca lhe fez mal, é gente boa, não faça isso não. Aí a carne vai e supera. O nome disso é endurecer o coração. Essa é a linguagem, né? E aí acontece com muita coisa, conosco, com cada um de nós, todos nós somos tentados, né? Aí alguém está olhando o celular, aparece um vídeo indecente, um vídeo assim, pornográfico, ou um vídeo que seja muito sensual, né? Aí você, como cristão, a consciência lhe diz, não veja isso não. Mas a carne diz, está bonito, continue vendo, né? Então, essa luta constante. Então, quando a Bíblia me diz aqui, se eu escutar a voz do Espírito Santo de Deus, se eu ouvir essa voz, a gente não deve endurecer. A gente deve dar ouvidos. A gente deve se deter um pouco mais de tempo em ouvir essa voz e tentar anular, se esforçar para anular o desejo da carne que pende contra essa voz, que tenta sabotar essa voz de Deus falando à nossa consciência, né? Então, o texto que o apóstolo usa aqui, justamente ele compara, ele diz o que aconteceu exatamente lá no passado. Lá no deserto, né? Lá no deserto da tentação. O que aconteceu lá no deserto da tentação? O povo foi tentado, né? De uma hora para outra o povo sentiu saudade do Egito, sentiu saudade lá dos melões, né? Dos pepinos, dos alhos, dos temperos, né? Sentiu saudade dos peixes, das carnes que haviam lá no Egito, sentiu saudade do Egito, né? Quando ele comia ali as beiras as margens do rio Nilo, né? Então eles tinham saudade lá do Egito. Então se rebelaram contra o Senhor, porque eles diziam no coração, tirou a gente lá do Egito, era tão bom aquela escravidão que a gente tinha lá, trouxe para a gente morrer aqui no deserto. Olha só que coisa, né? Então assim, esse era o que havia no coração deles, na tentação. Foram tentados lá no deserto, por exemplo, alguns a se posicionarem contra o servo de Deus, aquele que o Senhor elegeu para o representar diante deles ali, né? Eles se rebelaram contra Moisés e muitos morreram por causa disso. Endureceram a voz do coração. O Senhor até disse, olha, a vocês eu falo através de visões, mas a Moisés eu já falei face a face. Disse Elohim, não foi? Disse ali, falei face a face. Moisés é diferente. Eu o escolhi, não porque ele não seja um ser humano, é um ser humano igual a vocês, mas eu o escolhi, eu investi de autoridade para isso. E vocês, estando contra Moisés, estão contra mim, porque o que ele está fazendo, o que ele está falando, está fazendo o que eu mandei. E se vocês se rebelam contra aquilo que ele falou, que eu mandei ele falar, vocês estão se rebelando contra mim. Então veja, que tipo de... Eu não tenho dúvida, né? Que aquelas pessoas que se rebelaram contra Moisés também pensaram assim, né? Assim,
Mas ele não fez mal nenhum, ele se esforça, tudo que a gente pede aqui, pede água, ele ora a Deus, Deus dá água, tudo que a gente pede para ele fala com Deus e resolve o nosso problema. Então Moisés não é uma pessoa má, né? Ele não tinha que estar aqui, ele podia pensar só em si mesmo, mas ele está aqui se sacrificando por todos nós, nesse deserto e tal. Então o tempo todo essas pessoas, eu não tenho dúvida que elas, na sua razão, na sua consciência, havia esse tipo de pensamento, né? Mas endureceram o coração, porque a cobiça que havia no seu coração, a maldade que havia no coração delas, falavam mais alto. E acaba silenciando a voz do Espírito de Deus, que chamava, e que nos chama hoje o tempo todo à razão. O tempo todo nós somos chamados à razão. Né? Principalmente aqueles que se dizem cristãos, se dizem evangélicos. O tempo todo, a palavra de Deus, a voz está nos chamando à razão. Continuando, meus amados, vamos agora para a quarta pergunta, que nos traz aqui mais um questionamento interessante, que diz assim: resistir à verdade, ou seja, a mesma coisa que resistir à voz do Espírito Santo de Deus falando da nossa consciência, a nossa razão, ensinada pelo Espírito de Cristo em nossas mentes, estimula que tipo de insensibilidade espiritual contra Cristo e contra Deus? Hebreus 3, verso 9 diz assim: onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Veja aqui que coisa terrível, olha só. O que resistir à voz do Espírito de Deus faz com que as pessoas assumam que tipo de papel terrível? O mesmo papel de Satanás. O que é que Satanás faz? Tenta as pessoas ao erro. Tenta as pessoas a fazerem algo que não pode ser feito. Não é assim? O grande projeto de Satanás, a sua grande obra, não é tentar as pessoas a experimentarem algo que é mal, que vai acabar com as suas vidas, que vai destruir a sua mente e que vai destruir também o seu corpo. É assim que Satanás faz. Ele fez isso lá com Eva, fez com Adão e fez com todos os seus descendentes e continua fazendo hoje. Cada um de nós somos alvos das suas tentações. Muitas dessas tentações o Senhor permite que ela chegue até nós, não para que nós sejamos destruídos, mas porque nós carecemos ser provados, ser testados. E o Senhor espera que nesta prova, assim como todo pai que coloca um filho na escola, assim como todo professor que ensina uma matéria e depois aplica uma prova, todos esperam que eu passe na prova, que eu e você estudemos bem essa prova e passemos nessa prova, né? Um pai não coloca um filho na escola para ele fazer prova, para ele ser reprovado, para ele ser humilhado, para ele perder, para ele... Não. O objetivo é que ele seja aprovado, né? Esse é o objetivo, e muitas vezes até do próprio aluno, né? Pois bem, então, aqui, por não ouvir a voz do Santo Espírito de Deus, o povo agora estava tentando a pessoa de Deus, né? Tentando o Senhor a fazer aquilo que não era o objetivo. Já imaginou aquele povo querendo voltar para o Egito? O Senhor poderia abrir mão, sendo tentado, ceder ao desejo dele e levá-los de volta para o Egito? O Senhor poderia matar todos os egípcios e deixar a cidade do Egito fantasma. Mandar uma praga lá, matar todo mundo, né? E aí Moisés voltar para lá e ser o faraó, o rei, o novo rei dali, poderia, mas o Senhor jamais voltaria para ali, né? Então eles estavam tentando a pessoa de Deus, porque eles não estavam querendo só uma mudança de paladar, uma mudança de cardápio, não. Estavam querendo voltar para o Egito. Esse era o sentimento muito claro deles, né? Esse aí é uma referência aqui da grande tentação. Eles tentaram o Senhor Deus, né? Agora, tentaram Elohim, né? Eles tentaram
Obviamente, como Deus não pode ser tentado, né? Deus não pode ser tentado. Está lá no livro de Tiago, né? Deus não pode ser tentado e a Deus a ninguém tenta. Nenhuma tentação vem da parte de Deus. Toda tentação vem da parte do diabo, embora Deus permita algumas, né? Algumas têm a permissão de Deus e essas algumas são aquelas que a gente pode suportar, porque Deus não permite uma tentação que seja além das nossas forças. Isso é um princípio bíblico, né? Claro, até para que a justiça prevaleça, né? Para que a justiça prevaleça e o Senhor está no controle de tudo, porque se fosse o diabo, pela vontade do diabo, as tentações sempre seriam muito superiores às nossas forças, né? É como você pegar uma criança de 5 anos, que pode no máximo ali levantar ali 3 quilos, 2 quilos, 3 quilos de alguma coisa, né? Que já é pesado para ela. Aí você manda uma criança dessa carregar 50 quilos na cabeça. Ela não vai conseguir. É uma tentação, é um peso superior à sua capacidade física. Ela não vai conseguir carregar, não vai conseguir levantar. Então, para que haja justiça, o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Então, o apóstolo diz aqui, ó, onde vossos pais me tentaram me tentar, na verdade, né? Me provaram, tentaram provar a Deus, se inverteram. Agora imagine só, a partir do momento em que as pessoas se faz de vítima, é porque eu estou com fome, é porque eu estou doente, é porque eu estou não sei o que, tal, era tão bom, né? Se fazendo de vítima para tentar tocar o coração de Deus, para comover, como se Deus não pudesse sondar os corações dele, não soubesse tudo qual era a intenção real deles, né? Isso aí é uma forma de tentar. E quando ele se coloca nessa posição, tentando sensibilizar o coração de Deus, o que é que está implícito lá no profundo da alma, lá no profundo do pecado? O que é que está implícito nisso tudo? O homem querendo a posição de Deus, querendo inverter os papéis. Ele está querendo ficar na posição de Deus e colocar Deus na posição do homem. Ora, esse não é, porventura, entre aspas, o pecado original? O primeiro pecado? Quando Satanás tenta cobiçar o trono de Deus, quando ele cobiça, né? Ele tenta sentar no trono de Deus, mas ele, né, cobiça. A cobiça é real. A tentativa de usurpar é que falha, né? Que ele jamais poderia tomar o trono de Deus à força. Ele não tem esse poder. Jamais ele poderia ocupar essa posição, porque ele não tem estrutura, nenhuma capacidade. Ele é uma criatura. Criatura jamais pode assumir qualquer posição do Criador. Então o texto aqui, quando diz que onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Então eles tentaram e o Senhor cumpre o que ele diz lá no capítulo 3 de Êxodo, quando Moisés diz assim: quando o faraó me perguntar o teu nome, o que é que eu digo para ele? Né? Ou seja, Moisés estava preocupado com as praxes do Egito. Ah, não, porque um dia eu fui príncipe e toda vez que vinha um rei, um diplomata, alguém de outra nação, as pessoas se apresentavam. Eu sou não sei quem, vim da parte não sei quem, em nome de não sei quem, o rei de onde, né? Era uma praxe. Aí Moisés se preocupou com essas bobagens de praxe. Moisés preocupado, completamente ali, né? Se eu vou voltar para ele, pensou logo em se comunicar com o faraó segundo as regras do Egito. Era o contrário. Ele não tem que atender regra de Egito. Ele tem que fazer segundo o Senhor está mandando. Não tem que falar na linguagem do Egito para agradar o Egito. Ele tem que fazer segundo o que o Senhor quer. Mas Moisés, quando ele perguntar o teu nome, olha, ele ia lá para conversar com o faraó ou para levar uma sentença para o faraó? Moisés ali se atrapalhou ali todo, né? E o Senhor, tá bom, Moisés, quando ele perguntar, diga que eu serei o que serei. Essa é a verdade escrita lá no livro de Êxodo. Na nossa língua portuguesa, infelizmente, colocaram eu sou o que sou, né? E não é a linguagem correta que foi escrita lá. O texto é, eu serei o que serei. É por isso que durante 40 anos, Deus mostrou quem ele era. Por que ele diz eu serei? Porque vocês verão quem eu sou. Eu não tenho que dizer, eu não sou um código gramatical.
Eu não sou um nome cartorial que registra lá no cartório, não. Você vai saber o quem eu sou por aquilo que eu vou fazer. Então eu serei o que serei. Fique vivo e você vai ver quem eu sou. E ele mostrou quem ele era. É aquele que tem a capacidade de tirar água da rocha. A água amarga ele transformou em água potável, água doce. Né? Aquele que fez chover comida do céu. O pão do céu, o maná do céu. Né? Aquele que do nada fez aparecer durante o dia, né? Uma coluna de nuvem ali, como se fosse de fumaça, né? Aonde o povo hebreu ia, aquela coluna ia seguindo eles, mostrando que o Senhor estava presente. Né? Sempre algo visível para um povo que não tem a fé genuína, a fé que não cobra evidência, não precisa ver nada, porque a fé é aquele que não vê. Mas ele botou lá uma coluna. De noite, era uma coluna de fogo. À noite. Durante 40 anos, as pessoas não precisaram trocar de roupa. A roupa não envelhecia, as sandálias não se estragavam, não quebravam, estava ali. Olha que coisa maravilhosa. 40 anos cuidando daquele povo, no deserto. Nunca lhes faltou comida, nunca lhes faltou bebida, nunca lhes faltou vestimenta, nunca lhes faltou qualquer recurso para a manutenção da vida. Que coisa linda e maravilhosa, né? Pois bem, esse é o Deus maravilhoso que foi tentado pelo povo. E ele provendo tudo e o povo tentando ele.